Olá, meus irmãos, paz e graça a todos, de volta ao canal Yahushua Reina para sempre, com o tema Quem é o verdadeiro diabo da Bíblia? Quero já agradecer a todos os queridos irmãos que se inscreveram, sejam todos bem-vindos. Vamos continuar com a série, vamos começar outra série, A Verdadeira Serpente do Jardim do Éden. Vamos falar da inocência e da consciência, vamos falar de Adão, vamos falar da inocência, da consciência. Vamos falar quem foi Adão, como que eles foram criados, qual foi essa palavra pecado, que é erro, o que aconteceu realmente. Vamos ler metaforicamente, também vamos ler literalmente. Vamos entender as árvores, né? Se é uma árvore, duas árvores, três árvores. Vamos entender com inteligência, com sabedoria. Capítulo 4 de Lucas, esta é a penúltima parte, a parte 6. Eu quero que os irmãos abram a vossa Bíblia aí. Eu parei falando de ter, que ele foi tentado no ter, porque ele era. E vamos já rapidinho aqui para nós não perder muito tempo. É Lucas, capítulo de número 4, diz assim, eu parei no versículo 5 na parte 4, se não me engano bem. Então vamos ler o versículo 3. Não, vamos ler o versículo 1 para nós já ter um entendimento completo. Vamos lá. Eu falei a vocês que a palavra provar e a palavra tentar, ela está ligada para o bem e para o mal. Quando nós lê a palavra tentar e a palavra provar, são as mesmas coisas. Elas podem estar ligadas para o bem ou para o mal. Então, o que acontece com os místicos? Os místicos, os bíblias, né, que acreditam que Deus não é dual, que ele só faz o bem e que tem um ser espiritual que faz o mal, eles dizem que provar é uma coisa e tentar é outra. E eles vão mais além, eles dizem que Deus não faz o mal. E quando eles ligam o lado deles ao cristianismo, ao judaísmo, tudo aquilo que eles dizem que são do bem, que é do bem, as palavras como uma palavra, um exemplo, a palavra possuir. Eles ligam a palavra possuir para o mal. A pessoa está possuída pelos demônios. Então, quando eles dizem que são do bem e dizem que aqueles são do mal, eles ligam as palavras erradas. Eles fazem as suas próprias contradições. Então eles dizem que aqueles que estão ali recebendo espíritos, que muitas vezes eu já ensinei aqui quem são os demônios da Bíblia, que existem os daimons sim, mas os daimons são deuses. Eles tanto fazem o mal e fazem o bem, como eu já ensinei. O seu irmão pode estar vendo. Para aqueles que praticam o bem e para aqueles que praticam o mal. Então, aqueles que dizem que quando vai lá no cultos afros brasileiros, nossos irmãos chamados macumbeiros, dos cultos afros brasileiros, eles dizem que aqueles ali estão sendo possuídos pelos demônios. Aí eles ligam a palavra cheios do Espírito Santo para Deus. Mas só que a Bíblia mostra possessões do próprio Criador. Você está entendendo o paralelo? Você está entendendo esse paralelo? Então, eu estou mostrando a vocês a realidade da Bíblia, meu querido irmão. Cuidado. Então, a Bíblia vem mostrando em capítulos, tanto nos Salmos, quanto nos Cânticos, quanto no livro de Hebreus, até o próprio Abraão, ele foi aprovado, ele foi tentado e aprovado por Deus. Você está entendendo as duas palavras como se combina? E diz no Codex que Deus tentou Abraão. Pediu seu filho para sacrifício. Deus, no Codex diz, Deus disse a Abraão, mata o seu filho
e oferece ele a mim. Oferece ele a mim. Se isso não é uma tentação, é o quê? É o que isso? Se isso não é algo mal, é o que então? É bem? O que é bem, amado. E o que é mal, é mal. Não tem duas conversas. O que é bem, o que é mal, é mal. Pedir filho sacrifício é mal. Um filho para morrer, para matar um filho, é mal. Não é bem. É prática do mal. Mas Deus fez porque Ele é o dono da vida. Ele é dual. Os deuses são duais. Mas você viu lá, Fernando, como Deus interferiu, né? Deus interferiu, mandou um cordeiro lá, todo entrelaçado com os matos. Você vê como Deus é bom? Deus é bom, Deus não mata, né? Eles dizem, os Bíblias, né? Tá vendo? A própria Bíblia está dizendo texto e contexto que Deus interferiu e Deus não deixou Abraão matar o seu filho, porque ele ia matar mesmo. Ele pegou o cutelo e quando ele levantou a mão, Deus interferiu. Olha, Abraão, para com isso. Agora eu sei que você verdadeiramente me serve. Você não vai ser chamado mais Abraão, vai ser chamado Abraão, pai de uma grande nação. Não de pequena nação, mas de grande nação, porque eu sei que você me serve, eu sei que você me conhece agora. Aí eles vêm, né? Tá vendo aí? Deus é bem. Mas aí eu pergunto a vocês, quando? Meu amado, não teve um terrão que enganou Abraão. Não teve um Idabaal, um deus do mal, um ser espiritual que passou por Deus. Abraão sabia que a vida e a morte vinha de Deus. Abraão era dual. Abraão sabia que Deus era bem e que o bem na obediência não existia nem a lei de Moisés. Mas Abraão acreditava que ele estava praticando o bem e que ele praticando o bem, ele sabia pelos seus pais, porque os seus pais tinham deuses e deuses e deuses e deuses. Ele sabia que Deus também era assim, era Elohim, e que tinha que obedecer. Se obedecesse a Elohim, Elohim se manifestava, interferia com o bem. Ele sabia disso. Aí, tá vendo? Ele sabia. Por isso ele disse, fica aqui. Fica aqui, jovem, que eu vou mais meu filho, mas eu vou voltar. Porque ele sabia que estava obedecendo o Elohim, o Deus dual. Se ele obedecesse, Deus ia trazer o bem. E trouxe. Trouxe ou não trouxe? Trouxe. Não matou o filho. Deus proveu o bem, porque praticou o bem. Mas só que Abraão também sabia, se ele mentisse e praticasse o mal viria. Não foi o que aconteceu? Quando ele omitiu, né? Ah, não, Faraó, essa mulher aqui, ela não é minha mulher, não. Ela é minha meia-irmã. Olha aí, diabo. Carne, diabolos. E lá vai Faraó. Sara bonitona, lindona. E lá vai Faraó tentar um relacionamento com Sara. Porque ela é meia-irmã. É meia-irmã. Mentindo. Fez igual Safira e Ananias. Não, porque você está no antigo pacto. Tá igual Safira e Ananias. Não era para ter tudo em comum? Não era para mentir.
Era para praticar o que os outros estavam praticando, o coletivo. E eles mentiram, não. E Pedro disse, o Espírito Santo matou. Caiu duro. Ele é bonzinho, abençoado? Ou é malzinho? E o faraó vai deitar com a mulher. E Deus se manifesta, Elohim se manifesta. Eu vou matar faraó. E faraó agora é atormentado, e a praga, e as dificuldades, e os insetos, e o negócio não vai, tudo para no palácio de faraó. Tudo que é bonzinho, tudo do bem vem para faraó. É isso que está escrito lá, abençoado? Deus começa a mandar abrir a janela do céu, derramar chuva lá no palácio, o faraó está prosperando, vencendo guerras, mais guerra dos seus inimigos. E Deus não, Deus está fazendo tudo ao contrário. Deus está fazendo mal, porque Abraão mentiu. Eles dizem que o mentiu, mas mentiu. Fala logo, cabra, ela é minha esposa. Eu estou fazendo esse paralelo para vocês entenderem o Deus da dualidade. O Deus que está nesse mundo cosmo aqui, temporal, ele é bem e é mal. E quem tentou Jesus no deserto não foi um ser espiritual. Quem tentou Jesus no deserto, quem provou Jesus no deserto foi o próprio Deus. Não acredita. O problema é seu. Ou então você tem que pegar a Bíblia, traduzida por João Ferreira de Almeida, e rasgar essa página, rasgar o capítulo 4, rasgar o capítulo 4 de Mateus, capítulo 4 de Lucas, Marcos, que fala da história. Para que você está com esse livro aí na Bíblia? Porque se você tentar ir contra o que está escrito, você não vai ser bem sucedido, abençoado. Se você tentar tirar aquilo que está escrito no original, na história verdadeira, não nas traduções, você tentar fazer uma interpretação própria, você não vai ser bem sucedido, você vai ficar contra você mesmo. Você não vai evoluir. Você não vai evoluir. Deus disse para o profeta, os seus pensamentos não são os meus pensamentos. Os seus caminhos não são os meus caminhos. Deus não tem dois pensamentos. Mas Ele é deuses. Ele é deuses. Ele é Elohim. Ele é o Criador do bem e o Criador do mal. Não, Fernando, quem criou o mal foi Adão e Eva. Quem criou o mal foi Eva e Adão. Os legalistas, os bíblias. E cheio do Espírito Santo voltou do Jordão. Já estava lá com o Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Lucas capítulo 4, versículo 1. E 40 dias foi tentado pelo diabo, 40 dias foi tentado pelo diabolos, pelo acusador. E naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminado ele teve fome. E disse-lhe o diabo, se tu és filho de Deus, diz a esta pedra que transforma em pão.
E Jesus lhe respondeu dizendo, está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. Versículo 6. E disse-lhe o diabo, dar-te-ei todo este poder, a sua glória, porque a mim foi entregue, vírgula, e dou a quem eu quero, ou a quem eu quero. Versículo 7. Portanto, vírgula, se tu me adorares, vírgula, tudo será teu. Ponto final. Versículo 8. E Jesus, respondendo, disse-lhe, vai-te para trás de mim, adversário, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus, vírgula, e só a ele servirás. Levou também a Jerusalém e pôs-lhe sobre o pináculo do templo, vírgula, e disse-lhe, se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, mandará seus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustentem nas tuas mãos, para que não tropece com teu pé em alguma pedra. Versículo 12. E Jesus respondendo disse-lhes, dito estás, não tentará o Senhor teu Deus. E acabando o diabo, a tentação ausentou-se dele por algum tempo. Codex. O desejo saiu dele por algum tempo. Não é tradução de João Ferreira de Almeida, porque se você pegar um versículo aqui para refutar usando uma coisa que está adulterada, não vai dar certo, abençoado. Versículo 12. E Jesus respondendo disse, está escrito, está na lei, está no contrato, Codex. Não prova, não tenta ao Senhor teu Deus. Quem era Deus que ele estava falando ali? Deus era ele materializado, o Espírito dentro dele. E ele diz para que a matéria, os desejos, os egos, a natureza humana não tentasse quem estava ali dentro. Não tentarás o Senhor teu Deus. Ele está dizendo com ele mesmo. Ele está falando com ele mesmo. E o próprio Criador materializado, Jesus, está dizendo que, olha, meu amado, e Jesus respondendo disse, não tentará. Quem é que estava tentando Deus? Quem é que estava tentando o Criador? Ó. Quem estava tentando o Criador? Matéria, carne, filé mignon, alcatra. O que mais aí, Fernando? Poxa, meu. O que mais, meu? Picanha. Ó. Quem estava tentando Deus? Matéria. Não imatéria. Matéria. Quem estava tentando Deus era um capiroto, um ser criado, um ser espiritual, um inimigo do Criador. Estava tentando ele mesmo. A pessoa já pensou um ser onipresente, onipotente, onisciente, eu vou falar, onipresente, onipotente, onisciente, aquele que criou os céus e a
terra, que criou Adão e Eva, os animais, os insetos, os répteis, os seres marinhos, o sol, a lua, as estrelas, colocou nos céus, criou as cores, criou as 72 nações, criou tudo, o Espírito, tudo. Agora ele está sendo tentado por um inimigo espiritual. Para com essa bobagem. Foi tentado pela matéria, pela serpente, simbolizando a serpente do jardim do Éden. Olha só. Hebreus 2,18. Abra a Bíblia aí, meus queridos irmãos. Eu não vou pegar versículo isolado, não. Olha só. Hebreus 2,18. Mas eu já li esses textos aqui. Vou ler aqui para vocês entenderem. Eu já sei que está escrito desse contexto. Porque naquilo que ele mesmo, quem? Ele mesmo, quem? Jesus materializado. O apóstolo Paulo, eu creio que foi o apóstolo Paulo que escreveu os Hebreus. Ele está falando do perigo da negligência humana. Porque naquilo que ele mesmo, quem? Ele mesmo, Jesus, sendo tentado, padeceu, vírgula, pode socorrer os que são tentados também. Olha, ele foi tentado e pode socorrer aqueles que iam ser tentados também. Foi tentado ou não foi? Pelo ser espiritual? Não. Foi tentado pela matéria. Está entendendo, amado? Tentação. Êxodo 17:2. Também já lê, nós falamos dessa passagem. Êxodo 17:2. Rapidinho lá para nós. O tempo está indo embora. Êxodo 17:2. Êxodo 17:2. Vamos lá. Êxodo 17:2 diz. E então contendeu o povo com Moisés e disse: dá-nos águas para beber. Dá-nos água para beber. Ponto. E Moisés lhe disse: por que contendeis comigo? Por que tentais o Senhor? Ponto de interrogação. Deus foi tentado através de Moisés. Deus foi tentado através de diabo. Moisés era diabo. Moisés era o diabo. Pode ler o texto e contexto, abençoado. Moisés não era espírito que estava lá, um espírito sem carne no deserto. Não era um daimo sem espírito. Foi tentado através, Deus foi tentado, o Espírito de Deus, o Criador, foi tentado através do diabo. Quem tentou o povo? Quem tentou o povo? E através de Moisés, eles pediram: Moisés, ô Moisés, nós estamos morrendo de fome, Moisés, nós comíamos tão bem no Egito, Moisés, nós comíamos cebola, melhor tempero, melhor alho, aquele alho gostoso de Minas Gerais, aquele alho original, Moisés, está tentando Deus. Estou falando aqui com mais palavras. Eita, que bênção. Números 14:22. Vamos deixar a Bíblia falar. Números 14:22. Vamos ver se é isso. Números 14:22. Vamos deixar a Bíblia interpretar mesmo. Números 14:22. Vamos ver se é isso mesmo. Eu já falei que eu não gosto muito de ficar mostrando capítulos, versículos, mas tem hora que a gente tem que mostrar aos queridos irmãos, porque tem muitos irmãos que estão chegando, às vezes não entende, né? E a gente respeita. Números 14:22 diz: e que todos os
homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito, no deserto, me tentaram estas 10 vezes e não obedecem à minha voz. Então, tudo que eles faziam, tudo que eles fizeram no deserto, aqui é o próprio Criador que está falando, meu amado. É o Criador mesmo, aqui não é Moisés, não, é Deus que está falando. E todos os homens que viram a minha glória me tentaram estas 10 vezes e não me obedeceram à minha voz. Eles estavam desobedecendo a Deus, e quando eles estavam dando legalidade à rebeldia, à desobediência, Deus ia trazer o mal e trouxe para eles. Deus trouxe a morte. Então, é irrefutável se refutar. Pode refutar. Refuta o Fernando. Refuta o Fernando. Refuta o Fernando. Refuta o canal Yahushua Reina para sempre. Pode fazer os vídeos refutando. Coloca os títulos aí refutando o Fernando. Mas coloca aí os capítulos desse contexto para refutar a Bíblia. Agora, Salmos, os cânticos, diz 78:18. Olha o que diz Salmos. Salmos. Vamos lá. Livro de Salmos, livro de Cânticos. 78, Fernando. Salmos 78:18. Olha, até o próprio salmista vai louvar, vai cantar, né? Vai fazer cânticos. Olha, 78:18 diz: e tentaram a Deus nos seus no Codex, eu já estou lendo lá um pouquinho, que é na internet, e tentaram Deus na sua matéria. Coração aqui no João Ferreira de Almeida. Está entendendo, amado? E tentaram Deus em seus corações, pedindo carne para seu apetite. Deus não pode ser tentado por ninguém, e por ninguém é tentado. E não pode ser tentado pelo mal, diz Tiago. Mas o abençoado esqueceu de ler o versículo 1, né? Leu 1, amado. Vai lendo até chegar nesse versículo que você gosta tanto de citar. Agora nós vamos para o Salmos 95:9. O que diz aqui? Salmos 95:9. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele toda a terra. Vamos ver se é isso mesmo? Mas eu falo um salmo errado aqui. 95:9. Não, eu falei errado aqui, desculpe. 95:9 diz: quando os vossos pais me tentaram, me provocaram e viram a minha obra. 1 Coríntios 10:9. 10:9. Aí eu já falei, né? Agora vamos falar de Cristo. 1 Coríntios 10:9. E nós já vamos terminar essa parte, a penúltima parte. Depois, na última parte, eu vou trazer uma conclusão mostrando os salmos que vai mexer com vocês. Mas vai mexer mesmo. Mas vai uma revelação. Eita, meus abençoados, nessa série. Vou terminar com o livro de Salmos também. Olha só o que diz. 10:9 de 1 Coríntios. E não tentamos a Cristo como algum deles também tentaram, pecaram, e pereceram pelas serpentes. Pereceram, morreram. Alguns capítulos e versículos para os irmãos buscarem, lerem esse contexto,
que quando o Codex diz que por algum tempo deixou, ausentou-se de Jesus, ele se ausentou-se, não quer dizer que o Espírito saiu de Jesus. Está dizendo que o desejo sumiu, desapareceu, o desejo não continuou, a tentação sumiu, desapareceu. É isso que o Codex está dizendo, meu amado. Não quer dizer que o Espírito deixou a carne de Jesus. Porque eles dizem, mas se é a carne, como que a carne vai deixar ele mesmo? Não é assim? Não, mas está dizendo que os desejos da carne sumiu, desapareceu. Não é que a carne saiu dele. Não, a natureza humana, a tentação deixou, sumiu, parou a tentação. E aí, capítulo 4, versículo... Não, eu vou deixar para o outro vídeo. Eu vou deixar para outro vídeo. Que lá no capítulo 4 em diante, eles só leem até ali, né? Quando acaba a tentação. Mas quando chega lá na frente em Nazaré, vai acontecer aquilo que nós estamos ensinando. Que a natureza humana, que a carne humana vai fazer a mesma coisa que a carne fez com Jesus no deserto. Vai fazer a mesma coisa, é o mesmo texto, ali não tem divisão de capítulo e versículo. Vai provar, eu vou provar aos irmãos, que a mesma matéria que tentou fazer aquilo com Yahushua, a tentação, que tentou fazer ele desistir da sua obra, de realizar a obra para tirar a dualidade, para levar o homem para o paraíso. Aquilo que estava acontecendo, eu vou terminar mostrando a vocês que lá em Nazaré, quando ele abre o livro da lei, ele diz, está cumprido aquilo, aquela profecia do profeta Isaías que diz, o Espírito de Deus está sobre mim, me ungiu para pregar boas novas. Eu vou voltar. O que acontece ali? Naquela cidade pequena. Ele não venceu a tentação lá no deserto. Não deixou, como está na tradução de João Ferreira de Almeida, que parou a tentação, ponto final na tentação, os desejos. Mas só que lá na frente, os diabolos, os acusadores, não foi um ser espiritual que entrou neles, falou com eles, não. Eles fizeram porque eles eram maus, praticavam maus. Vamos ver o que eles queriam fazer com Yahushua de Nazaré. Paz e graça a todos. Obrigado. Fica na paz. Um excelente dia a vocês. Um abraço a todos.